Bom dia, todo mundo, como é que vocês estão? Nessa sexta-feira, pronto para o final de semana? Ok, vamos ver que mensagens temos para o coletivo. Eu sei que tem muitos leitores por aí pelo mundo, pelo YouTube, claro, pelo TikTok também, fazendo esses tipos de mensagens, né? Mas não mais, junto com eles, né? Eu sei que eu sou um deles e eu faço isso porque eu acredito no coletivo inconsciente, nessa energia coletiva. Tem coisas que a gente passa todo dia, que é pessoal, que é na nossa vida própria, mas tudo isso tem a ver com o macrocosmos, que tem a ver com a inconsciência coletiva. No microcosmos somos nós, a nossa vida pessoal, nosso dia a dia, essas coisas que a gente lida. Mas tudo isso, essa sombra que a gente lida com ela, essas sincronizações e coisas, mensagens que a gente vê todo dia, situações que a gente vê todo dia, também tem a ver com o macrocosmos, que tem a ver com a energia coletiva. Agora, dizendo isso, qualquer mensagem que você vê, seja a minha, engraçado, essa carta aqui estava embaixo um tempinho atrás, que é a 9 de ouros. Bom, qualquer mensagem que você vê, sendo a minha, qualquer outra no YouTube ou no TikTok ou qualquer rede social, deixe filtrar pela sua intuição. Se você tá ouvindo e mesmo que você tenha escolhido, eu sei que tem muitas daquelas no YouTube que são de três pilhas, às vezes você escolhe uma. Eu adoro aquelas, eu assisto várias. Mas mesmo aquelas que eu sei que você escolheu, eu sei que você teve uma certa interação, né? Alguma coisa ali lhe chamou para uma daquelas pilhas, nem sempre elas vão fazer 100% sentido. Talvez 10% faça sentido para você na sua vida. Talvez 50%, talvez tudo, isso seria ótimo. Mas tudo que você vê que tem a ver com essa coisa espiritual, essa coisa de conselho espiritual, filtre dentro da sua intuição. Se você, mesmo que você tenha escolhido e não tá fazendo muito sentido, deixa, não era para você, não era aquele tempo. Porque também a gente confunde muito a nossa intuição, que tá chamando para alguma mensagem, ou somente um desejo. A gente, como ser humano, às vezes tem desejo de querer uma mensagem, de querer um conselho mais profundo. E nem sempre a gente encontra, mas a gente quer. Então tem esse equilíbrio entre querer e a chamada intuitiva, tá? Então sempre mantenha os seus olhos, seus ouvidos, a sua intuição aberta. Ok. Vamos pegar... Deixa eu embaralhar mais uma vez. Vamos pegar umas 3 cartas. Ok. 2 já saíram. Falando em intuição, muito legal. Falando em intuição, tá aqui a... Ai meu Deus, sempre falo essa palavra errada. Sacerdotisa, né? Vocês podem me corrigir nos comentários, por favor. Mas temos aqui a sacerdotisa, que a palavra dela é intuição. Esse véu atrás dela, na verdade, 2 coisas interessantes, ou 3, na verdade tudo é interessante, mas eu vou mostrar. Esse véu azul que ela tá usando, ele na verdade, o significativo dele aqui embaixo é que ele começa a virar água. Eu sei que é só um desenho, mas quando a gente chega bem aqui perto, tá vendo como ele passa em frente à lua? A lua também é um símbolo de intuição. É um símbolo de mistérios, de segredos que acontecem de noite, no escuro, né? A roupa dela começa a virar água. Água, o oceano, o mar, até a nossa água dentro do nosso corpo, o povo fala que quando o povo tá meio doido por aí pelo mundo, a lua tá cheia.
é porque a lua realmente, a gente sabe que ela afeta a maré. Se ela afeta a maré, ela afeta a água do nosso corpo também. Então isso que tem a ver. E também tem esse véu de romance atrás dela. Esse véu atrás também é difícil de ver aqui, mas se você olhar na internet e procurar, você vai ver melhor. Tem uma linhazinha aqui atrás que quer dizer o azul do céu e o azul do mar. O azul desse oceano. Sabe quando na Bíblia, no começo de Gênesis, ele diz que o Espírito moveu na água? Essa água é o abismo. Essa água é essa água espiritual, essa água do universo, né? Ok, mais uma. Ok. Ok, então realmente a gente tem que se sintonizar mais com a nossa intuição. Por quê? Temos aqui a intuição, temos os segredos, os mistérios além do véu, os mistérios além do nosso consciente. Porque além do nosso consciente tem a sombra. Eu comecei esse vídeo falando do inconsciente coletivo. E, né, então os níveis de inconsciência mais ou menos são o seu consciente, logo abaixo disso tem o seu inconsciente pessoal, que é o que em junguiano, né, em psicoanálise fala muito da sombra, essa é a nossa sombra, né? Tem muita fala dessa agora por aí, da sombra. E embaixo disso ainda tem o inconsciente coletivo, ou a sombra coletiva. A gente vê muito isso em eleições, quando a eleição acontece, quando leis começam a passar, né? A gente está vendo muito isso nos Estados Unidos aqui agora, a gente já viu no Brasil, né? Também a injustiça, o preconceito, né? Tudo isso tem a ver com sombras coletivas. A próxima carta é o 9 de espadas em reverso. 9 de espadas normal, ela tem a ver com pesadelos, com terrores, com ansiedade e medo. Ela fala muito disso, né? Só que pelo avesso, a gente tá, com a nossa intuição, a gente tá começando a ver que, por exemplo, certos símbolos que a gente recebe em sonhos, ou certos símbolos que a gente vê pela vida, né? Às vezes você está pensando numa coisa e você ouve uma conversa de alguém falando a mesma coisa, ou você lê um livro, aquele tema. Aconteceu aqui agora, realmente eu não estava planejando em começar o vídeo falando do inconsciente coletivo e de intuição. Qual foi a primeira carta que saiu? A intuição. Tá entendendo? Isso já foi uma sincronização nesse mesmo vídeo, dentro desse vídeo. Só que a gente está deixando essa ansiedade, apesar da gente estar começando a entender que a ansiedade, o medo, eles são sintomas de uma coisa mais profunda, eles estão querendo apontar pra gente uma coisa mais profunda. Mas a gente ainda está deixando isso nos levar o melhor de nós, porque a próxima carta é o 10 de espadas. 10 de espadas é quando a mente meio que nos derrota, né? É uma carta meio dramática, porque temos aqui uma pessoa, né, com 7 espadas nas costas. E espadas, lembre-se que espadas é o símbolo da mente, é o símbolo de pensamento, racionalidade. Então, quando a gente vê esse símbolo, não tem nada a ver com morte, por exemplo, mas tem a ver com a mente sendo sobrecarregada, sendo pesada. A mente e os nossos pensamentos e as nossas crenças estão nos destruindo, tá? Na verdade, eu estava conversando sobre isso na terapia e a minha terapeuta, o que ela disse foi: quando isso está acontecendo, a gente tem que entrar mais na nossa fé. Agora, eu sei que ultimamente eu tô meio, né, pelo menos na minha vida pessoal, eu sei que eu não falei muito aqui nos vídeos, não, mas na minha vida pessoal eu tô meio com um certo medo dos cristãos, né, dos cristãos, porque, principalmente aqui nos Estados Unidos, porque a gente tá vendo que os cristãos estão, né, são os fascistas,
são os que estão querendo realmente o preconceito e a destruição e a morte de muita gente. São eles que estão atrás. Eles viraram o próprio diabo. Eles viraram a coisa que eles estão sempre pregando não ser ou ter cuidado. Mas falando dessa sombra, o diabo para eles é uma sombra tão grande que o jeito como eles ensinam, o jeito como eles falam e pregam, eles nunca vão integrar essa sombra. A nossa sombra, para quem não sabe, a sombra, ela é as partes da gente que foram rejeitadas. A sombra pode ser felicidade. Eu sei que a sombra tem um nome sombrio, né? Mas as sombras são as nossas partes que foram rejeitadas. Se você cresceu, por exemplo, e você sempre quando você mostrou muita alegria, tem crianças, né, que quando riem, estão muito empolgadas, começam a ficar empolgadas demais, aí às vezes ficam meio, vou dizer, meio chatas, por exemplo, porque estão repetindo muita coisa, ou falam muito rápido, ou estão sempre assim, né, ou às vezes quebram alguma coisa, porque elas pegam e estão tão empolgadas que elas, né, ficam meio destrambelhadas, né, ficam meio atrapalhadas. Mas isso vem de uma felicidade muito grande que a criança está sentindo. Às vezes os pais podem cortar essa felicidade, porque eles dizem, ei, para com isso, não presta atenção, não quebrou aquilo ali. Ei, presta atenção, você está ficando muito chato porque você está falando muita coisa, está falando muito. A criança não entende que é porque, eu tô, né, eu posso sentir ainda essa alegria, mas porque eu tô falando muito, por exemplo. Eu posso falar um pouco menos, eu posso falar só uma vez, né? Expressar uma vez e sentir aquela alegria no coração. Mas para a criança não tem diferença. E na verdade para a gente, né? Não tem muita diferença. Então a gente interpreta isso como eu não posso ser feliz, eu não posso expressar felicidade, porque sempre que eu expresso, eles me cortam, eles me rejeitam, eles me jogam para fora, eles me abandonam. Eu espero que vocês estejam entendendo mais ou menos o que... Não sei se foi o melhor exemplo ou não, mas foi o que veio na minha mente. E isso começa a virar a sombra, porque eu não vou me permitir expressar muita alegria e muita empolgação, porque vão me rejeitar. Então eu começo a me rejeitar, aquela parte minha. Tá? Então, eu tava falando de cristãos, né? Porque eles viraram a própria coisa que eles juraram nunca ser. E o negócio da sombra é integração. A gente tem que ir lá atrás e resgatar aquela criança que sempre foi empolgada e feliz. Que não tinha medo de expressar. Se você foi um artista e teve medo de expressar a sua arte, né? Até, claro, tristeza também é uma coisa muito grande, porque tristeza, muita gente... Acho que tristeza é o mais fácil de virar sombra, porque ninguém tá confortável com... ou a maioria das pessoas. As pessoas que não integraram ainda a sua sombra, né? A maior parte da sociedade não integrou essa parte. Eles são desconfortáveis com tristeza, com depressão, com ficar assim chateado e desapontado com o mundo, por exemplo. Eles não querem sentir energia negativa. Tudo positivo, tudo positivo. Então quando você expressa um medo, uma ansiedade, uma coisa assim, é completamente rejeitado. Mas porque nunca foi integrado, nunca foi aceito, nunca foi expressado, tudo isso tem a ver com a alquimia da nossa emoções, da nossa alma. Aí vira isso. A gente vira a própria coisa que a gente não queria, o que é destruição, autodestruição. Quando eu quero a destruição do outro, eu tô pedindo a minha também. Não conscientemente. Tudo isso tem a ver com o quê? O inconsciente coletivo, com o seu inconsciente. Então essas escolhas são feitas inconscientemente. Mas por que aquela pessoa, ela tá vivendo a vida dela? Pessoas trans, pessoas não binárias, elas são mais elas do que qualquer um de nós. Porque elas fizeram uma busca muito profunda na alma delas e elas acharam aquilo. Essas pessoas encontraram isso
e vão lutar com todo mundo para expressar o que elas sentem dentro delas mesmas. Mas uma pessoa que não integrou a sombra olha para aquela pessoa e começa a odiar. Por quê? Porque aquela pessoa começa a representar inconscientemente uma parte minha que eu nunca expressei. Não estou dizendo que você agora é trans ou não binário, não é isso. Mas é porque aquela pessoa, ela está se expressando completamente, ou o mais completamente possível que ela está conseguindo. Apesar do mundo todo diz não, ela diz sim a si mesma. E porque muitas vezes a gente não diz sim a si mesmo, às sombras, aos nossos desejos e aos nossos inconscientes, isso começa a pesar na mente, começa a escurecer a nossa intuição e infelizmente a gente começa a odiar outra pessoa, quando não é esse o caminho. Voltando às questões, Jesus nunca disse odeie a outro. Mas são os cristãos que eu vejo odiando os outros. Os cristãos, mais que todo mundo, é o que eu vejo odiando os outros. Quando Jesus em si, a pessoa que os cristãos dizem que estão seguindo, nunca disse para odiar ninguém. Como é que faz sentido, né? Como é que isso faz sentido? Então, mais uma carta para terminar a nossa mensagem de hoje. Teve um aqui que meio que apareceu no meio. Essa carta apareceu, acho que... Eu não sei se foi no vídeo passado ou se foi nos shorts que eu faço aqui no canal. Mas essa de soltar foi a faca, a espada. Também tem que soltar. Ok, todas essas espadas que a gente recebeu hoje, tudo isso tem a ver com a nossa mentalidade, né? Essa cor aqui, eu falei também da vez passada, essa cor que não é exatamente roxa, não é exatamente azul, ela é meio que no meio, acho que é índigo, né? Tem a ver com o olho, o terceiro olho, o chakra do terceiro olho. Esse daqui é o chakra que vê além, que está pronto para ver além. E depois disso, o que essa faca faz? Ela corta. A faca, ela significa iluminação, na verdade, porque ela corta o véu. O véu é ilusão. A faca, ela vem e ela corta o véu, trazendo iluminação, trazendo um entendimento mais profundo, tá? Então, eu falei do macro e do micro, né? As coisas que acontecem no mundo têm a ver com o nosso mundo interior. De novo, a gente está vendo muito ódio, né? Guiado às trans, não binários, gays, qualquer pessoa que é diferente, a negros também, qualquer pessoa que é diferente, quando na verdade a gente é a maioria, né? Mas tudo bem. Não é bem a maioria, mas os que odeiam falam muito altos. E os que não odeiam são mais quietos, né? Mas a faca da iluminação, ela corta o véu. Então a gente está vendo esse ódio no coletivo, então ela tem a ver com um certo ódio no nosso pessoal, no nosso mundo interior. Está na hora de começar a olhar. É isso que a sacerdotisa tem para dizer. Está na hora de olhar para dentro, para ver onde que a gente tem nosso preconceito. E não só com os outros, mas o preconceito com a gente mesmo. Que parte de nós a gente está rejeitando. Tá bom? Vocês têm dever de casa agora. Então até a próxima. Com muito amor e magia de tarô. Vejo vocês na próxima.